nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Com ocasião do Natal, ao meditar sobre a figura de São José, refletíamos sobre os planos que não deram certo. E qual foi a reação de José diante deles. Planos que não deram certo foi o projeto que ele tinha no casamento com Maria. Planos que não deram certo foi não encontrar um lugar adequado para o nascimento de Jesus. Outro plano que não deu certo foi a fuga ao Egito, né? Teve que abandonar tudo. E assim por diante. Dificuldades, obstáculos, contrariedades sérias. E dizemos que a reação de José foi não duvidar, não voltar atrás, não desistir, mas continuar em frente. Foi superando todos aqueles obstáculos, obedecendo o que Deus lhe pedia. E por quê? Por quê? Porque ele tinha consciência de uma missão. Bom, eu estou aqui porque Deus me chamou, e Deus me chamou para cumprir, fazer, viver este papel de cuidar da Sagrada Família. E por isso não desistiu, por isso viveu essa virtude, que é a constância que nós vamos ver hoje. E depois, quando voltou do Egito para Nazaré, com Jesus e com Maria, se instalou em Nazaré, abriu a sua oficina e, nos anos que se seguiram, teve uma vida normal, como a vida dos outros habitantes de Nazaré. Continuou trabalhando, Jesus crescia, chegou um momento em que deve ter começar a ajudar ao pai como aprendiz, e depois o substituiu na oficina quando José morreu. Portanto, nesse período da vida oculta em Nazaré, não sabemos nada, nos conta nos evangelhos, mas pelo anterior, pelo período anterior, sabemos como José reagia diante das dificuldades. As dificuldades que teve em Nazaré, nesse período chamado assim de vida oculta, de vida normal, de vida cotidiana, devem ter sido dificuldades normais, as que acontecem todo dia, dificuldades de um pequeno empresário, primeiro de conseguir clientes, depois de realizar os trabalhos que lhe pediam. Com certeza, alguma vez o trabalho não dava certo, estragava o material, porque por alguma falha, talvez era enganado, talvez os clientes não pagavam. Dificuldades que teve na família, de doenças, etc. Dificuldades normais. Mas podemos concluir que, como diante das grandes dificuldades ele tinha se comportado com essa fortaleza que é a constância, podemos também concluir que nesse tempo de vida oculta também ele viveu assim. Altos e baixos todo mundo tem, mas José perseverou nesse ofício. E assim, nós olhando para nós, para a nossa vida, também temos que pensar, dificuldades nós temos, às vezes exageramos as dificuldades, os obstáculos, porque temos uma visão da vida, dos nossos dias, do estudo, do trabalho,
do relacionamento com as pessoas, da vida familiar, enfim, como se tudo fosse um conto de fadas. E não imaginamos que algo nos pode contrariar, que as coisas podem não sair como nós pensávamos, como nós planejamos, ou como nós imaginávamos. E aí vem o desânimo, vem o querer desistir. Há umas palavras que o Papa Francisco escreve na exortação apostólica, escreveu com ocasião do ano de São José, Patris Corde, em que diz assim, comentando este aspecto da vida de São José: na nossa vida, muitas vezes, sucedem coisas cujo significado não entendemos. Simplesmente coisas que nos pedem para fazer, que temos que obedecer em casa, os pais que não nos permitem sair quando nós gostaríamos de sair, que não compram o que nós gostaríamos, ou que não podemos comprar. E a nossa primeira reação, frequentemente, é de desilusão e revolta. Diversamente, José deixa de lado os seus raciocínios para dar lugar ao que sucede. E por mais misterioso que possa aparecer a seus olhos, acolhe-o, assume a sua responsabilidade e reconcilia-se com a sua própria histórica. Como São José, só o Senhor nos pode dar força para acolher a vida como ela é, aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. E isso é precisamente o que faz a virtude da constância. A constância, agora olhando um pouquinho, fazendo um zoom nessa virtude da constância, em que consiste? Porque se nos falam de inconstância, talvez conhecemos mais, nós somos inconstantes. Quantas coisas que começamos e não terminamos, né? E assim como às vezes se encontram por aí esqueletos de prédios, né? Prédios inacabados, e se encontram máquinas, né? Que serviram para fazer aquela obra e estão abandonadas, restos, né? Que lembram a inconstância ou, enfim, uma obra inacabada. Também nós, às vezes, podemos conservar como que relíquias, lembranças da nossa inconstância, será um instrumento que nós compramos e adquirimos porque queríamos aprender o violino, o violão, ou a flauta, e está lá, abandonada num canto porque não continuamos. E um dia passou pela sua cabeça: eu preciso aprender a patinar. Comprou uns patins que estão lá abandonados num canto, e aquele caderno, e coisas que nos empolgaram. E quando os olhamos, vemos, aí está o sinal da nossa falta de virtude, da nossa inconstância. Então, o que é a constância, né? O que é a constância? Bom, a constância, essa que nós vemos em São José, é uma virtude que depende, o que é uma parte da fortaleza. Com a fortaleza, nós superamos os obstáculos. Uma pessoa forte supera os obstáculos, ou também sofre com paciência as dificuldades. A paciência é outra virtude que é filha ou parte da fortaleza. Mas a constância e a perseverança são como que duas virtudes, diríamos que são irmãs, mas são diferentes. A perseverança, como diz São Tomás, que a perseverança nos ensina a persistir, a ser constantes no bem, naquilo que nós começamos, sem abandonar a luta por causa da duração, ou seja, a monotonia, a repetição, um dia e outro dia, nos cansa, né? Nos falta essa perseverança. Não é que haja obstáculos externos, simplesmente é que sempre é a mesma coisa. Nossa vida está feita de rotinas.
E quando não acontece nada, sempre a mesma rotina, achamos monótono, achamos aborrecido e abandonamos. É falta de perseverança. A constância nos ensina a continuar nos nossos projetos, nos nossos objetivos, superando os obstáculos. Então, há obstáculos que aparecem, que nos impedem. Eu fiquei doente, de repente não fiquei sem luz, sem internet para trabalhar e não consegui, tinha que fazer um trabalho, uma dificuldade num relacionamento lá em casa, ou um relacionamento com as amigas, ou com outra pessoa. Dificuldades, a pessoa falou aquilo que não gostei e temos a tentação de desistir, de abandonar, de deixar, né? Quando queremos, enfim, estamos nos estudos, aparece algo que não entendemos e a tendência é então desistir, porque aquilo custa, porque estamos com preguiça, mil dificuldades. A constância é a nossa reação perante as dificuldades. Nós podemos desistir ou nós podemos insistir, né? Insistir para superar as dificuldades. Bom, a constância é muito elogiada na Sagrada Escritura. E não só elogiada, mas nos diz para que ela serve. Por exemplo, no livro da sabedoria, diz assim: Deus provou os justos, né? Experimentou, os colocou à prova e os achou dignos de si. Ele os provou como se prova o ouro na fornalha e os acolheu como holocausto. Nós já veremos agora isto, mas como as dificuldades que podem nos aparecer, sejam internas nossas, hoje não estou afim, hoje saiu uma preguiça, estou cansada, estou doente, ou dificuldades externas, né? Não tenho condução para ir lá, me faltam ferramentas, instrumentos, ou tem uma pessoa que não gosta de mim, eu não quero ir lá, enfim, etc. O que for, nos prova. Em outro momento se diz, isto já é do apóstolo Tiago, né? Feliz o homem que suporta a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Quer dizer, nos está dizendo que não há vitória sem superação, né? Não há uma vitória grande, precisa uma superação grande. Uma vitória pequena precisa talvez uma superação pequena, mas não há vitória sem superação. Superar os obstáculos. E talvez uma citação de São Paulo na Epístola aos Romanos, em que nos diz, nos fala qual é o valor das dificuldades. Quando nos diz a tribulação, as dificuldades, a tribulação produz a constância e esta produz a virtude a toda prova. Quer dizer, a constância, logicamente, é como, à medida que você vai superando as dificuldades, a virtude vai ficando mais firme, mais forte, mais sólida. Precisamente a virtude a toda prova é fruto da constância. Se eu, diante da primeira dificuldade, já desisto, então, a minha virtude, não tenho virtude, a minha virtude é uma virtude fraca, frágil, é uma virtude que não tem muita força. Bom, então, já vamos pensando um pouquinho, o curso constante, né? Quantos projetos que não terminei, quantos, como às vezes se fala, né? Sinfonia inacabada, né? Um título que dá pena, né? Um curso, que começou um curso, não terminou, ficou pela metade, um prédio que levantaram o esqueleto dele e ficou aí, não sei para nada, né? Só para pássaros, cachorros, ratos e etc. Morem dentro dele. Bom, então, como enxergamos, no fundo, pensar na constância nos leva a pensar
como eu encaro as dificuldades? Eu tenho uma visão um pouco teórica da vida, de qualquer coisa que eu começo, pensando que aquilo, porque há um tempo estou empolgado com aquilo, que eu vou levar até o fim, que eu vou fazer, não deixa comigo que eu vou. E quando aparecem as dificuldades, eu desisto. Eu tinha uma visão, um sonho idílica, né, da realidade. Eu tinha uma visão real, sabendo que qualquer coisa vai custar. Vamos encontrar dificuldades. Como encaro as dificuldades? Porque já se sabe que aquilo que tem valor não é fácil, custa. E a vida cristã custa. E vencer-se custa. E conseguir uma virtude custa. E lutar contra um defeito custa. E fazer um propósito de algo bom custa. Eu conto com esse esforço que preciso realizar. Há pessoas, para algo que não tem nada a ver, que quando programam o seu dia, então eu vou estar aqui, então às 2 reuniões aqui, às 3 reuniões aqui, às 4 lá, às 5 aqui. Mas eles não contam com o tempo que vão gastar no percurso de um lugar a outro. Presencial, tudo online, não precisa tempo para deslocar-se de um lugar a outro. Mas não conta. Mas também nós podemos ver as coisas pensando que não vão custar. Quantas pessoas vão ao casamento pensando que não vai custar, que vai ser tudo uma lua de mel prolongada. E quando começam as dificuldades, ficam perplexos. Pode ser a faculdade que eu queria fazer, eu sempre sonhei, né? Estudar, sei lá o que seja, arquitetura, medicina, direito, mas pensamos que aquilo vai ser um paraíso. E quando começam as dificuldades, tem aquela matéria que, nossa, esta matéria, mas eu não gosto nada. Depois tem aquele outro professor que não é como eu queria, e os horários não são bons, e as instalações. Será que meu sonho vem abaixo ou é um desafio? As dificuldades são um desafio, assim que nós devemos ver. Desafios. De levantar-se de manhã, quando está frio, quando está chovendo, fazer as coisas quando não, ainda que não tenhamos vontade, não tenho vontade, né, de estudar, de ajudar, de trabalhar, de fazer um serviço, mas eu tenho que fazer. Não desistir quando fazemos algo, está no computador, de repente não salva, deleta, não? Tudo trabalho de horas, às vezes de muito tempo. E aí, o que fazer? Bom, uma dificuldade, vamos tentar de novo. São desafios que em cristão chamam-se de cruzes. Cruz. E nosso Senhor nos diz que a cruz sempre está presente na nossa vida. Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser vir após mim, carregue a sua cruz e siga-me. Carregue a sua cruz e siga-me. E a cruz, nós celebrávamos poucas semanas atrás, 10 dias atrás, a exaltação da cruz, o triunfo da cruz. E a igreja nos convidava a meditar que tudo aquilo, a cruz, que tudo aquilo que custa, uma contrariedade, uma dificuldade, uma humilhação, isso é uma vitória, como a cruz de Cristo, que aparentemente era uma derrota, uma humilhação, foi uma vitória. Então, superar a dificuldade é uma vitória. É uma vitória. Então, encaramos as dificuldades como desafios, ou como mais uma coisa que eu tenho que fazer, mais uma coisa que agora se acrescentou a isto, algo que eu não esperava. E não, mostramos que nosso amor é frágil, é pouco, ou pensamos que, se na vida espiritual, que a santidade, enfim, é simplesmente ser bonzinho, né? E
nós sabemos que, como líamos pouco aqui agora, né? Quer dizer, que Deus prova, experimenta, assim como o amor se experimenta no sacrifício, né? Deus prova também os justos, né? Como o ouro é provado, né? É purificado no cadinho, no fogo, pelo fogo. Bom, constância. Né? É na constância que saem os frutos bons. Né? É com a constância, superando os obstáculos e as dificuldades. As dificuldades nos fazem crescer também. Nós crescemos com as dificuldades, com os obstáculos. Precisamente, quer dizer, quando nós encontramos resistência e insistimos, nos tornamos mais fortes do que a dificuldade. Temos que crescer. E porque as dificuldades nos dão o conhecimento real sobre o que nós somos, os nossos limites, para superar. As dificuldades nos dão a conhecer também a vida como ela é, né? É muito bonito olhar para uma montanha de baixo, que maravilhoso, eu gostaria de andar, de subir por aí. E quando começamos a subir, vemos que de perto é muito mais difícil do que nós tínhamos pensado. Agora eu conheço a montanha, quando a encarei, comecei a subir, ou qualquer outra coisa, ou pensamos uma pessoa como simpática, eu gostaria de ser seu amigo, sua amiga, e depois nós vemos que também tem os seus defeitos, as suas manias, os seus modos de ser, que lhe custam. Encarar as dificuldades, o que nos ajuda a crescer. Ajuda a crescer. As dificuldades sempre nos pedem algo mais. Que mais eu posso fazer? Agora aconteceram as Olimpíadas. E sempre que há um torneio, uma Olimpíada, sempre surgem essas histórias de superação. Né? Histórias de superação. E que, se a pessoa ganhou uma medalha, dá uma cor, um brilho especial àquela medalha que a pessoa ganhou, contando as dificuldades. Né? Na última Olimpíada, lembro que era uma prova de atletismo, né? Aliás, a atleta era no feminino, a atleta que era cotada para vencer, ia no grupo atrás, né? E quando foi adiantar, ela tropeçou com ela e caiu. Então, cair e o resto, né? O pelotão continua correndo. E correr sozinho precisa um esforço muito maior do que correr em grupo, que já protege, você vai no vácuo, enfim. Né? E ela tropeçou, caiu com outra, ela levantou, né? E teve que subir, imagina, tinha machucado, tinha perdido já o ritmo, enfim, a concentração, um monte de coisa. Ela levantou, correu, alcançou o grupo, ultrapassou o grupo e chegou em primeiro lugar. Aquela medalha repercutiu muito mais, né? Eu lembro também uma Olimpíada muito antiga, de 1960, em que tinha, por exemplo, uma atleta que ganhou, das primeiras que ganharam as 4 medalhas, 100 metros rasos, 200 metros rasos, 100 revezamentos, 200 revezamentos, 4 medalhas. E depois se conhece toda a história desta atleta, né? Porque tinha tido poliomielite de criança, né? E tem uma paralisia, né? E na base da fisioterapia e da superação, cresceu e chegou até esse ponto. Então, quer dizer,
Quando se conta, né, as pessoas que triunfam, os obstáculos que tiveram que superar, as dificuldades, tem um valor muito grande. Tivemos que todo mundo conseguiu aquilo que sonhava, aquilo que queria, porque foi constante. As dificuldades vêm, mas eu continuo o meu caminho. Nós temos que, quer dizer, agradecer as dificuldades, porque sem as dificuldades nós não amadureceríamos, não nos tornaríamos fortes, né? Não teríamos virtude, como diz o São Paulo aos Romanos, a virtude provada. É uma virtude que tem o carimbo de autenticidade. A constância, é a constância que leva a isso. E há umas palavras de um padre da igreja, São Gregório Magno, que precisamente retrata isto que estávamos falando agora. Quando diz, há alguns que querem ser humildes, mas sem serem desprezados. Que querem ser castos, mas sem mortificar o corpo. Ser pacientes, mas sem que ninguém os ofenda. Adquirir virtudes, mas recusando a luta que as virtudes trazem consigo. É como se, não querendo saber nada dos combates no campo de batalha, quisessem ganhar a guerra vivendo comodamente na cidade. Algo que hoje em dia acontece agora com esses videogames, os games, e que as pessoas podem pensar que a guerra é como a guerra do videogame, né? O que é um esporte é como mexer lá com os comandos. E não, a realidade é bem diferente, é outra. Ou alguém que confunde o treino com a guerra. Uma coisa é treino, como se costuma dizer, jogo. É diferente. O simulado é uma coisa, a prova é outra, aí já é diferente, né? Então, também, só teremos um conhecimento do que as coisas são e do que nós somos quando somos constantes diante das dificuldades, né? Quando as superemos, né? Nós perceberemos que somos mais fortes do que pensávamos, que somos mais capazes do que pensávamos. Eu não sou capaz, somos, né? Se nós somos constantes, né? Como diz o ditado, a vida é dura para quem não morre. Esse é o problema. Quem desiste, quem é inconstante, quem deixa as coisas pela metade, vive lamentando-se, vive reclamando, vive fazendo-se de vítima. A vítima. Coitado de mim, eu não consigo, eu não. Enfrenta. Fala em público, se tem medo, tem que se expor, por exemplo, né? Uma dessas dificuldades. E também, finalmente, que as dificuldades são desafios, as dificuldades são motivo de crescimento e as dificuldades nos purificam. Aquela citação do livro da sabedoria, que dizia que, assim como o ouro, qualquer metal se purifica com o fogo. Com o fogo, a ganga cai e fica o metal puro. Assim como Deus nos purifica com as dificuldades, com as adversidades. Nos purifica, porque se aceitamos as dificuldades, nos tornam pessoas humildes, nos tornam as pessoas compreensíveis, porque nós entendemos que também custem as coisas aos outros, nos unem a Cristo. Enfim, em Sulco, São José Maria nos diz: não te queixes se sofres, lapida-se a pedra que se estima, que tem valor. Dói-te, deixa-te lapidar com agradecimento, porque Deus te tomou nas suas mãos como um diamante.
Não se trabalha assim um pedregulho vulgar. Se temos dificuldades grandes, é porque somos valiosos. É isso aí. O Dom Javier Echeverría conta, nas suas lembranças de São José Maria, tem um episódio, diz que chegou lá em Roma, a São José Maria, uma estátua, quando estavam construindo aqueles edifícios de Vila Témere, a sede central da obra, chegou uma estátua de mármore, mas toda cortada, sem cabeça concretamente, e com muitas lascas, muitos buracos onde faltava o mármore. E pediu para consertar, dar uma ajeitada, mas diz que deixassem aquela estátua sem cabeça, descabeçada. E foi colocada num terraço, eu via um terraço de um dos edifícios, um terraço alto, não é um lugar assim, visível, que todo mundo vai, todo mundo passa. E que eles quis colocar embaixo uma legenda, né? E pensando, depois encontrou a solução. E disse assim, uma lápide em latim, né? Como costumam ter essas em Roma, né? E traduzida, onde estava lá embaixo da estátua, daquela estátua descabeçada, diz assim: não há varão forte que trabalhe por Deus e cujo ânimo não cresça perante as dificuldades, ainda que vez por outra o corpo se rompa. Muito a propósito. Quer dizer, não há, né? Nós temos que crescer quando se faz por Deus, sofremos por Deus, nos esforçamos por Deus, nos superamos por Deus, acabamos crescendo e amadurecendo. Nada como terminar lembrando, já fazíamos menção da festa da exaltação da Santa Cruz, do triunfo da cruz, e agora terminamos mencionando a festa que é no dia seguinte, 15 de setembro, são as dores de Nossa Senhora. A partir do momento em que o velho Simeão disse a Maria: uma espada de dor atravessará a tua alma, Maria sofreu, porque não sei se talvez soube em que consistiriam esses sofrimentos, mas o resultado foi que Maria, quando Cristo morreu, o Filho morria na cruz, ela estava lá. Superou as dificuldades, não desistiu, foi até o fim. Assim como Cristo foi até o fim e pronunciou aquelas palavras: tudo está consumado, antes de morrer, Maria também foi até o fim. Ficou ao pé da cruz, acompanhou seu filho. Terminamos pedindo a Nossa Senhora que nos dê essa fortaleza, uma fortaleza que nos leve a superar e superar-nos diante das dificuldades que apareçam na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.